E aí pessoal, tudo bom com vocês? Vamos para mais uma correção das atividades. Agora é sobre o conjunto dos números inteiros. Continuando aí, mais uma atividade sobre o conjunto dos números inteiros. Então o primeiro quesito diz o seguinte: indique o número inteiro com um sinal que representa, letra A, o saldo obtido por um crédito de R$20, e um débito de 30. Bem, um crédito ele é positivo e um débito ele é negativo. Então, para saber qual o saldo, então se eu tenho 20 e tiro 30, então eu fico devendo 10. Esse é o saldo, fica um saldo negativo de 10. Então, se era um crédito de 20 e um débito de 30, então se eu estou devendo 30 e só tenho 20, fico devendo 10. Ok? Vamos para a segunda, letra B. O saldo obtido por um débito de 50, um crédito de 90 e um débito de 60. Toda vez que fala em débito é negativo e crédito é positivo. Então nós temos um débito de 50, um crédito de 90 e um débito de 60, que é o sinal negativo aqui. Então, se eu estava devendo 50, mas ganhei 90, então pago os 50 e fico com 40 ainda. Se eu fico com 40, mas estou devendo 60, então eu pago os 40 e fico devendo 20. Fico com saldo negativo de 20. Continuando aqui, letra C. O saldo de gols de um time que marcou 23 gols e sofreu 30. Quem marca gol fica com gols positivos. Se ele marcou 23, ficou com 23 positivo. Mas ele levou 30, então 30 negativo. Então se ele tinha 23 positivos e estava devendo 30, então ele fica com saldo negativo de 7 gols. O saldo de gols de uma equipe após uma partida que perdeu de 7-1. Se ele perdeu de 7-1, ele levou 7 gols e fez 1. Se ele levou 7 gols, é 7 negativo. E se ele fez 1, é 1 positivo. Então se ele só tinha 1, mas estava devendo 7, ele vai ficar devendo 6. Paga 1, que ele tem, fica devendo 6, ainda fica com saldo negativo de 6 gols. A temperatura final no congelador, quando ela sai de menos 5 graus Celsius e aumenta 8 graus Celsius. Se ela sai de menos 5, que é negativo, e quando ele fala em aumenta é porque ela subiu, somou mais 8. Então se ele tem 8 positivo e está devendo 5, então ele fica com 3 positivo. Então fica uma temperatura de 3 graus acima de zero. Ok? Segundo quesito aqui. Escreva os números compreendidos entre 1 e 7. Compreendido aqui está no meio. Quais são os números que estão no meio de 1 e de 7? Positivo. É o 2, depois do 1 vem o 2, 3, 4, 5 e o 6. Até chegar depois seria o 7. Compreendido significa que está no meio de entre 1 e 7. Então é 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Letra B. Compreendidos entre menos 3 e 3, positivo. Entre 3 negativo e 3 positivo. Então, aqui a gente vai aumentando de menos 3 vem para menos 2, menos 1, 0, 1 positivo e 2. O próximo seria o 3 positivo, que é esse aqui. Então, o que está no meio entre menos 3 e mais 3 é menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Os números que estão compreendidos entre menos 4 e 2. Entre menos 4, 4 negativo, e 2 positivo. Então, nós temos aqui, depois subindo, maior que menos 4. Menos 3, menos 2, menos 1, 0 e 1. O próximo número seria o 2 que está aqui. Mas justamente os números que estão no meio, entre menos 4 e menos 2. E 2, aliás. Agora aqui, letra D. Os números compreendidos entre menos 2 e 4 positivo. Então, depois de menos 2 vem menos 1, 0, 1 positivo, 2 e 3. E o próximo número seria o 4, que é esse aqui. Então, esses estão no meio, estão compreendidos. Compreendido entre menos 5 e menos 1. Entre menos 5 vem menos 4, menos 3, menos 2, depois viria o menos 1, que é esse daqui. Ok? Agora, comparar os números. Comparar é dizer quem é maior ou menor ou igual. Então, aqui, comparando dois números positivos, quando os dois são positivos,
então o maior será aquele que estiver mais distante do zero. Se você for olhar na tabela, na reta numérica, então que estiver mais à direita do zero, mais à direita, então será o maior. Então eu deixo sempre o lado aberto para o maior número, então significa que mais 2 é menor que mais 3. Quando eu vou comparar dois números que são positivos e negativos, um positivo e um negativo, o positivo sempre será maior do que qualquer número negativo. Certo? Pode ser qualquer número negativo, o positivo sempre será maior. Então, mais 5 é maior que menos 5. Então, sempre deixando o lado aberto para o maior número. Aqui, menos 3 e mais 4. Comparando novamente um número negativo com o positivo, o negativo será sempre menor. Então, menos 3 é menor que mais 4. Quando eu for comparar também dois números também, nesse caso aqui, um positivo e um negativo, o positivo será sempre maior. Então, mais 1 será maior que menos 1. Agora, quando dois números são negativos, certo? O maior será aquele que estiver mais próximo do zero. Então, na reta inteira, então o mais próximo do zero é o menos 2. Então, menos 2 é maior que menos 4. Se a gente for levar para a questão em dinheiro, você dever 2 e dever 4, os dois são negativos. Então, quem deve 2 deve menos do que quem deve 4. Por isso, o menos 2 é maior que menos 4. Ok? Então, toda vez que for comparar dois números negativos, aquele que parece ser menor é que será o maior que o outro. Ok? Então, vamos para o quarto quesito aí. Reescreva os números em ordem crescente. Em ordem crescente é colocar do menor para o maior. Então, eu começo pelos números negativos. Então, aquele que parece ser maior número negativo, ele é na verdade o menor de todos. Então, o menos 9, depois vem o menos 7, depois o menos 3, e aqui ele está crescendo até chegar no zero. E depois o último número, o maior de todos aqui nesse caso, será o mais 1. O número, tanto faz botar o sinal de mais ou não, certo? Ele já é positivo. Então, o maior de todos os números aqui é o número 1. Aqui, colocar em ordem crescente. Então, o menor número de todos é aquele, eu olho logo os negativos, menos 3 e menos 1, então menos 3 é o menor número, coloco menos 3, depois o menos 1, o próximo é o 0, aqui seria o 1, e depois o 5, e por final o 20. Então o 0 que eu tinha esquecido aqui do 1, tem o menos 3 é o menor, menos 1, 0, 1, 5 e 20, o maior número de todos. Aqui, vamos para a última questão. Ele quer saber daqui, nesse conjunto de números aqui, o conjunto A, está todo um monte de números espalhados aqui, misturados. Então, qual é o menor número do conjunto A? Bem, se tem números positivos e negativos, então eu devo procurar entre os negativos quem é o menor número de todos. Então, o menor número de todos é o menos 20. O menor número entre esses daqui. E o maior será aquele maior positivo, que no caso é o 15. Está aí a resposta. Ok? Espero que vocês tenham entendido. E um abraço a todos. Até a próxima.